O número 3 diz: objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridade. Pô, essa é moleza, né? Vedação à promoção pessoal do agente. A finalidade do ato não é pessoal, a finalidade é pública. Que princípio é esse aqui? Impessoalidade, barra finalidade, barra interesse público. Então, esse muito simples, vedação à promoção pessoal. Não pode, o cara não pode invocar essa situação. Tá beleza? Tranquilo? Apenas a título de exemplo do princípio da impessoalidade, recentemente, né, estava resolvendo em sala de aula algumas questões de prova da FGV e tivemos uma questão de prova da FGV, eu não lembro agora o cargo, peço desculpas, mas se não me engano foi na prova da Prefeitura de Niterói, que foi feita pela FGV agora no fim do ano, acho que foi na prova da Prefeitura de Niterói, se não foi eu peço desculpas, acho que foi. Tinha uma questão que dizia o seguinte: no Dia dos Pais, o prefeito da cidade mandou confeccionar um monte de panfletos, vários panfletos, e colocar nos panfletos assim: o prefeito Parará, verdadeiro pai para os administrados, deseja um feliz Dia dos Pais. Alguém lembra dessa questão? Viu essa questão? Verdadeiro, foi na prova de fiscal, não foi? Na prova de Niterói. Então, verdadeiro pai para os seus administrados, deseja um feliz Dia dos Pais a todos. Eu pergunto, o cara utilizou, ele dizia na questão que ele utilizou verba pública para fazer essa propaganda, que nas próximas eleições era para lembrar do cara. Eu pergunto, é ou não é uma promoção pessoal em cima de uma propaganda que tem natureza pública? Sim, ele não pode, como prefeito, se promover dessa maneira. Eu sou um verdadeiro pai para os administrados. E a questão da FGV, prova aplicada em dezembro de 2015, ela foi para esse cargo que você fez essa questão? Foi para fiscal de imposturas? Ou foi de tributos? Fiscal de tributos, obrigado, ela fez a prova. Essa questão foi aplicada numa prova 2 meses atrás, Banco FGV. E ele perguntava qual princípio estava sendo violado. Na boa, podemos sorrir? Nada mais nos impede, como diz Jorge Aragão? A pergunta é, resposta, princípio da impessoalidade. Então é vedada a promoção pessoal do agente. Em prova caindo, posso ficar tranquilo? Joia até aqui, maravilha. Excelente, queridos, excelente. Eu quero a próxima. Número 4. Essa é difícil pra caramba, hein? Puxa vida, hein? Atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. Queridos, padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. Que princípio diz que a administração deve respeitar preceitos éticos e atuar com boa-fé, deve atuar com probidade? Que princípio é esse? Princípio da moralidade, ok? Princípio da moralidade. Tá joia? Tranquilo? Só um detalhe, como a aula de hoje e o nosso módulo, passo 3, é sobre processo administrativo, estou procurando não me perder em comentários muito alongados sobre princípios, mas todos esses princípios foram longamente comentados no passo 1, tá beleza? Então se alguém tiver dificuldade, a maioria eu sei que não, porque está comigo desde o início, mas os colegas tiverem dificuldade, talvez seja importante pegar o passo 1, tá beleza? Talvez seja importante para dar uma base legal, para que você não erre isso numa prova. Então, princípio da moralidade, atuação conforme padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. Joia até aqui? Beleza? Princípio da moralidade é um princípio importante no processo administrativo? Sim, devemos observar esse instituto. Até aqui, pessoal. Tranquilo? Beleza? Então veja, tem várias situações que envolvem o processo administrativo que já estão amparados nesses princípios. Então se eu falo no princípio da legalidade, no processo tem que correr de acordo com a lei. Na impessoalidade, a finalidade pública tem que ser atendida. No caso da impessoalidade, a gente vai ver mais à frente algumas situações que estão diretamente relacionadas a esse princípio. Por exemplo, vocês já ouviram dizer que existem casos em que um servidor ou agente que ele está impedido de atuar no processo? Já ouviram dizer que existem pessoas que são declaradas suspeitas num processo administrativo? Por que que isso acontece? Por que que essa situação acontece? Então, quando nós tratamos aqui diretamente de situação relacionada a impedimentos e suspeições, elas estão relacionadas ao princípio da impessoalidade. Então, veja, se um cara está impedido de atuar no processo, é porque naquela situação, se ele atuasse, cadê a imparcialidade do cara? Para evitar isso, olha, princípio da impessoalidade. Todo mundo aqui na sala já ouviu falar do nepotismo. O nepotismo viola o princípio da impessoalidade e no atacado da moralidade.
Isso tudo a gente citou lá no primeiro módulo, nós tratamos desses pontos, mas são importantes também porque aplicáveis ao processo administrativo. Até aqui, tá joia? Beleza? Dos incisos 1 ao 4, tudo tranquilo? Vamos no próximo, por favor. Vamos lá, hein? Eu quero o inciso de número 5. Galera de casa, tranquilidade, beleza? Só chegou a mensagem da Angélica, hein? Angélica, obrigado. Angélica Mota também, eu tava vendo aqui. Oi, prima, tudo bem? Minha prima. Oi, Angélica Mota, é prima. Oi, prima. Mas o Mota dela é com um T só, o meu é com 2. Vamos lá, mas é prima. Estamos aqui. Angélica, beijo, beijo. Ó, 5. Divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição. Olhei para o quadro. Paquerou. Pergunto, vocês já entenderam por que eu botei a publicidade aqui? Você dizer para mim, o princípio da publicidade não está expresso no artigo 2º caput, então não é um princípio aplicável ao processo administrativo. Isso aqui é o que então? É claro que ele é aplicado. O princípio da publicidade é um princípio importantíssimo para começar expresso na Constituição Federal, ok? Então, isso é importante. Meus queridos, processo administrativo envolve uma sequência de atos ordenados. Atos o quê? Administrativos. Os atos administrativos devem ser sigilosos? Claro que não. Eles devem ser tornados públicos, visando atendimento ao princípio da publicidade. Só um detalhe. O princípio da publicidade não tem natureza absoluta. Existem situações em que o sigilo deve ser resguardado. Existem situações em que o sigilo é imprescindível. Quando a gente fala da segurança da sociedade, quando a gente fala da intimidade de uma pessoa, os amigos devem se recordar, nós discutimos essa questão em sala de aula. A questão que envolve publicação de remuneração de servidor na internet. Nós discutimos essa questão na sala, a galera deve lembrar. Queridos, hoje, devido à Lei de Acesso à Informação e o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal, cabe ou não cabe a divulgação da remuneração do servidor na internet? Cabe. Isso é inconstitucional? Não. Viola a intimidade? Também não. Ele recebe dinheiro público. Agora, o que não pode acontecer é você colocar lá o nome do cara junto com o endereço dele, o CPF e onde ele mora e quantos filhos ele tem, colocar o contra-cheque do cara, aí no contra-cheque do cara aparece lá Banco BMG, Banco BMG, Banco BMG, Banco BMG, Banco Cacique, Banco Finasa, Banco Cacique, Banco... Cara cheio de empréstimo, pagando 3 pensões alimentícias, com um plano de saúde que a gente sabe até os centavos quanto ele paga. Isso viola a intimidade do cara. Então o que vai aparecer lá? O nome do cara e a remuneração que ele tem, certo? Claro que está associado ao cargo, o nome dele está associado, obviamente, ao exercício de um cargo público. Não tem o nome do cara lá e tem quando ele recebe, ponto final. Não vai botar a vida do cara toda na internet. Isso violaria, claro, a intimidade do indivíduo, ok? Então, essa situação relacionada à publicidade, repito, não tem caráter absoluto, porque o sigilo é imprescindível em determinadas situações. Joia, esse aqui, como já colocamos, é o princípio, então, da publicidade, divulgação oficial dos atos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição. Intimidade, vida privada, segurança nacional, está tudo na Constituição, lá no artigo 5º. 6. Adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Pô, essa tá moleza, hein? Essa tá moleza, hein? Essa tá moleza. Adequação entre meios e fins, vedando-se a adoção de medidas que sejam superiores ao que for estritamente necessário. Que princípios são esses? Razoabilidade e proporcionalidade. Razoabilidade e proporcionalidade aqui seriam os princípios em voga, seriam os princípios destacados. Razoabilidade e proporcionalidade. Mota, tem que ter razoabilidade e proporcionalidade? Claro que tem que ter. Bom, eu vou até tomar como base um processo administrativo. Imaginemos hipoteticamente a seguinte situação. Eu, Mota, sou servidor público e estou passando por um processo administrativo. A falta que pratiquei foi uma falta leve. Um PAD foi aberto, né? E esse PAD, pelo menos, apurando a irregularidade, nenhum problema, chega à conclusão de que eu, Mota, pratiquei uma falta leve. Penalidade aplicada, demissão.
Pô, peraí, falta leve, como a Natália acabou de colocar, é compatível com advertência. E eu, Mota, entre aspas, primário, fecha aspas, primário no sentido de não ter nenhuma anotação anterior, tá? Eu não quero utilizar a palavra réu porque dá ideia do processo judicial, então eu só utilizei o termo primário. Eu, abre aspas, primário, fui demitido. Minha pergunta é, falta leve, não tinha praticado nenhuma falta anterior, a lei dizia advertência e na hora me aplicaram demissão. Eu pergunto, a pena ultrapassou ou não o limite do que é razoável? Sim. Ué, mas na lei, Mota, tá escrito que demissão é aplicada. Ué, demissão é penalidade como todas as outras. Beleza, naquele caso não é. Naquele caso é caso de advertência. Se a falta é leve e você demite, violou o princípio da proporcionalidade, porque a proporção da pena não tem relação com aquilo que o cara praticou. Portanto, dessa forma, razoabilidade e proporcionalidade. A adequação entre meios e fins, vedando-se a adoção de medidas que sejam superiores àquele que é estritamente necessário ao atendimento do interesse público. Joia até aqui? Então, razoabilidade e proporcionalidade, princípios importantes também no processo administrativo. Próximo inciso, inciso 7. Indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão. Paquera no quadro, joga no quadro, corta por quadro. Que princípio é esse? Princípio da motivação. Princípio da motivação. O que seria esse princípio da motivação? Exatamente o princípio que corresponde à indicação dos pressupostos que levaram à prática desse ato. Ora, motivação é a exposição dos motivos. Ok? Motivo é a razão, motivo é o porquê da prática do ato. E o que é a motivação? A motivação nada mais é do que a exposição desse porquê, a exposição dessas razões. Dessa forma, percebemos que o princípio da motivação é importante no processo administrativo. Quero fazer um comentário adicional. Para estudarmos motivação, o néctar é o artigo 50. O artigo 50 é importantíssimo. O artigo 50 é muito importante. E, inclusive, vou caminhar com vocês até lá. Artigo 50 da Lei 9784. Por favor, artigo 50. Está aqui no nosso material, coloquei aqui para vocês. Apenas um comentário inicial. Mais à frente a gente trata disso de modo mais amplo. Motivação. Vejam só. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos quando parou. A regra é que o ato administrativo seja ou não seja motivado? Sim. Agora, que atos têm que ser motivados? O artigo 50 ajuda exponencialmente. Ele ajuda consideravelmente. Por quê? Porque temos aqui uma lista importante de atos que dependem de motivação. Só um detalhe. Mota, todo e qualquer ato administrativo tem que ser motivado? Não. Nós já vimos isso anteriormente. Existem atos que não precisam ser motivados. Por exemplo, a exoneração de cargo em comissão. Gente, cargo em comissão é um cargo de livre nomeação, portanto, livre exoneração. Não há necessidade de você motivar nesse caso. Pode motivar? Pode, desde que o motivo seja verdadeiro. Se o motivo for falso, o ato vai ser invalidado, em razão da incidência da teoria dos motivos determinantes, também trabalhada no nosso passo 2. Então, aqui eu estou falando de atos que necessitam de motivação e não daqueles que podem ou não ser motivados. Esses aqui tem que ser. Ele diz aqui, inciso 1, neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses. 2, imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções. 3. Decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública. 4. Dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório. 5. Decidam recursos administrativos. 6. Decorram do reexame de ofício. 7. Deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais. 8. Importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo. Mota, não entendi. Vejam só. Imaginemos que a administração perceba a existência de um vício no ato e esse vício gere a anulação do mesmo.
esse ato de anulação, está escrito aqui, deve ou não deve ser motivado? A administração deve ou não deve justificar essa anulação? Deve. A administração não tem mais interesse em manter um ato no mundo jurídico, resolve então revogá-lo. Ela precisa ou não precisa dizer a razão de querer revogar esse ato? Precisa estar aqui. Pergunto, a regra é que a administração pública faça ou não faça licitação para contratações. Que faça, mas existem casos em que ela não faz, certo? São as exceções ao dever de licitar, dispensa e inexigibilidade. Assuntos do nosso passo de número 4. Pergunto, se dispensa e inexigibilidade são exceções ao dever de licitar, se a administração não faz licitação, ela tem ou não tem que fundamentar, tem ou não tem que dizer o porquê que não está fazendo? Ó, declarei a inexigibilidade porque se trata de uma contratação de profissional do setor artístico, tá? Então, como é que contratação de profissional? Por essa razão, face a previsão do artigo 25, inciso 3 da Lei de Licitações, então a gente não precisa motivar, entenderam? Perdão, a gente precisa motivar o ato, mas não precisa fazer licitação não, porque não tem como fazer licitação, é a contratação direta do profissional, entenderam? Então, nesse caso, inexigibilidade. A licitação é inviável, nem tem como competir. Então ela justifica isso lá, ó, inexigibilidade, tá? Então eu não vou fazer licitação, inexigibilidade, estou declarando aí diretamente, beleza? Tá justificado. Então esses atos têm que ser motivados. Cá para nós, desde o início a coisa de regra já tem que ser motivada. Ele fala lá no primeiro, neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses. Pô, quantos atos que a administração pratica que afetam direitos ou interesses do administrado? Muitos, né? Quer dizer, a regra geral é que o ato seja motivado mesmo, mas alguns atos realmente, repito, não precisam de motivação. Tá joia até aqui? Beleza? Tranquilo? Joia. Tenho aqui ainda, próximo inciso aí, vamos lá, tá aqui, o próximo inciso, ele diz assim, 8. Observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados. Vejam só, quando ele fala observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados, nós temos duas formas diferentes de analisarmos isso aqui. Primeira delas, ele está falando garantia dos direitos. Quando você fala garantia de direito, a primeira ideia que vem à nossa mente qual é? Segurança jurídica. E no que consiste o princípio da segurança jurídica? Resguardar a estabilização de uma situação jurídica. Então, o princípio da segurança jurídica visa resguardar a estabilização das relações jurídicas. Então, isso deixa muito claro que quando a gente fala de garantia de direitos, isso pode sim ser associado à ideia da segurança jurídica. Tá joia até aqui? Então, é um primeiro detalhe que deve ser observado. E outro detalhe, ele fala de formalidades essenciais. Vou fazer um outro paralelo aqui. Queridos, no processo administrativo, vigora um princípio que nós chamamos de princípio do informalismo. Esse princípio do informalismo não significa que o processo administrativo é todo informal, não é isso. Significa que o formalismo no processo é o quê? Moderado, é uma coisa ponderada. Não é um formalismo exacerbado como é no processo judicial. Formalidade no processo administrativo, só as que forem essenciais, necessárias para garantir o direito do cara. Então eu pergunto, a tendência de que o processo administrativo seja extremamente formal ou de que o processo administrativo tenha um formalismo moderado? Moderado. Ficou claro? Então essa moderação no formalismo, por alguns é chamada de informalismo. Mas esse informalismo, repito, não significa dizer que o processo é todo informal. Não é isso. Significa que as formalidades adotadas serão só as essenciais. Só isso. Aquelas que sejam suficientes para garantir a certeza do acesso ao direito pelo cara. Ok, até aqui? Então essa é a ideia do informalismo. Ressalto ainda que esse informalismo, embora moderado, algumas formalidades têm que ser atendidas. Mas é fácil de você exemplificar isso aqui, esse princípio do informalismo. Quer ver um exemplo? Presença de advogado no processo administrativo. Pergunto, é obrigatória? Não. Tanto é verdade que a falta de defesa técnica por advogado num PAD não ofende a Constituição. Eu, Moto, estou passando por um processo disciplinar, não constituí advogado.
Não havia nenhuma previsão de que a representação ali era obrigatória. Não levei o advogado no processo. Estou acompanhando pelos meus meios. A administração diz, vai gerar uma nulidade do processo porque você não constituiu o advogado. Vai gerar? Não. Por quê? A falta de defesa técnica por advogado no PAD não ofende a Constituição. Não ofende. Isso é uma súmula vinculante. Súmula vinculante número 5 do STF. Súmula vinculante número 5 do STF. Veja como no processo administrativo o formalismo é mais moderado. No processo judicial, a regra geral é você ter ou não ter advogado. É ter. Claro que existem situações que você pode, por esponte própria, por vontade, esforço próprio, fazê-los. Você tem a questão que envolve juizados, tem umas coisas mais ponderadas. Mas a questão é, no processo administrativo, eu necessariamente tenho que ter advogado? Não. Só se a representação for obrigatória por força de lei. Tirando isso, não. É um direito meu como administrado fazer-se assistir facultativamente por advogado e não de maneira obrigatória. Súmula vinculante número 5 do STF. A falta de defesa técnica por advogado no PAD não ofende a Constituição. Eu posso, no PAD, não ter advogado, que isso não ofende a Constituição. Tá joia até aqui? Repito, questão cobrada na prova de ontem da ANS. Ponto importante, mas que merece a nossa citação. Até aqui tá joia? Beleza? Maravilha. Esse informalismo, ele se sedimenta de maneira muito clara no artigo 22. O artigo 22 da Lei 9784, ele trata de maneira muito direta desse informalismo. Fica muito claro esse informalismo, ou esse formalismo moderado, né, no processo. Olha só o que diz o artigo 22, a gente vai chegar lá depois, mas olha só, por hora já, o que o mesmo representa. Ele diz assim no artigo 22, os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente a exigir. Veja, não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente exigir. Eu pergunto, se a regra é não depender de uma forma determinada, isso traz um formalismo exacerbado ou moderado? Moderado. Então o artigo 22 é mais um exemplo desse princípio do informalismo. Ficou joia até aqui? Tranquilo? Dúvidas, queridos? Nada? Ok. Volta lá então para o artigo 2º. Vamos para o próximo inciso. Ele diz aí também: a adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados. Cá para nós, a combinação é a mesma, né? Adoção de formas simples. Isso significa dizer que, embora o princípio seja do informalismo, não é uma informalidade total. Olha a moderação aí do formalismo. Ficou claro? Então, adoção de formas simples. Princípio do informalismo ou do formalismo moderado. E a parte final, ele diz lá: suficiente para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito ao direito do administrado. Vem cá. Respeito, segurança, certeza. Que princípio é esse? Mais uma vez, a mesma combinação de cima. Segurança jurídica. Mais uma vez, essa combinação. Ok? Princípio da segurança jurídica. Joia até aqui? Tranquilo? Vamos avançar. Eu quero o inciso de número 10. Esse número 10 é proibido errar, hein? É proibido errar, hein? Olha esse. Garantia dos direitos à comunicação, a apresentação de alegações finais, produção de provas e a interposição de recursos nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio. Vem cá, por que apresentar alegações, produzir provas, entrar com recurso, se um processo envolve sanção ou situação de litígio? Isso visa garantir atendimento ao princípio da ampla defesa e do contraditório. Pode colocar aí, ampla defesa e contraditório. Ressalto que esses princípios da ampla defesa e do contraditório são princípios de natureza constitucional, ok? Então esses princípios aí são princípios de natureza constitucional, ok? São princípios de natureza constitucional. O próprio artigo 5º da Constituição trata do princípio da ampla defesa e do princípio do contraditório, ok? Então, esse aí nem tenho que contestar.
e uma coisa que eu já tratei aqui lá no início da aula. Só se fala no atendimento desses princípios quando a gente está falando de processo de natureza litigiosa? Não. Lembra que eu dei um exemplo de um processo administrativo que envolvia um procedimento de avaliação periódica, onde o cara estaria sendo avaliado com a possibilidade de exoneração, mas assegurando-se ampla defesa. Não se fala só em ampla defesa, onde a gente está falando de aplicação de punição, não. Não é só isso. Existem outras situações em que o princípio também tem que ser atendido. Portanto, número 10, aí o inciso 10, ampla defesa e contraditório. Inciso 11, proibição de cobrança de despesas processuais ressalvadas as previstas em lei. Nota, proibição de cobrança de despesas processuais alguns doutrinadores gostam de chamar isso aí de princípio da gratuidade. Alguns discordam do termo, dizendo que não é um termo mais adequado, mas enfim, é uma forma de gratuidade, não deixa de ser. Queridos, a regra no processo administrativo, pelo que está escrito aqui, a regra é que haja ou que não haja cobrança de despesas processuais. Que não haja, é vedada essa cobrança. Vocês repararam que aqui ele disse, salvo as situações previstas em lei? Então pode haver alguma previsão legal nesse sentido? Pode haver. Só toma cuidado com uma coisa. Com que coisa, Mota? Com os recursos administrativos. Recurso administrativo tem súmula vinculante do STF afirmando que cobrar para entrar com recurso, exigir pagamento, arrolamento de bens, depósito prévio é inconstitucional. Amigos, guardem essa. Súmula vinculante número 21 do STF. Súmula vinculante número 21 do STF. Reparem, já citei duas súmulas vinculantes hoje. A súmula vinculante número 5 e a súmula vinculante agora a número 21 do STF. Já citei essas duas hoje, hein? Olha aqui, ó. Súmula vinculante número 21 do STF. Mota, e o que a súmula vinculante número 21 do STF traz pra gente aí? Essa súmula vinculante diz que é inconstitucional exigir depósito prévio ou arrolamento de bens previamente para interposição, para a admissibilidade de recurso administrativo. Súmula vinculante número 21 do STF. Súmula vinculante número 21 do STF. Mota, o que a súmula vinculante número 21 do STF diz? Ela diz assim: é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para a admissibilidade de recurso administrativo. Repetindo para quem parou no eu disse, é inconstitucional a exigência de depósito, ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens, para a admissibilidade de recurso administrativo. É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para a admissibilidade de recurso administrativo. Dá licença, eu queria entrar com recurso administrativo. Ué, o senhor pode entrar com recurso. O senhor até pode entrar, desde que o senhor deposite previamente 40% do valor da multa que lhe cabe. Não, senhor, desculpe, mas isso é inconstitucional. Inconstitucional. Tu tá querendo entrar com recurso sem que haja nenhum tipo de pagamento. Tu é malandro da onde? Tu é engraçadinho você? Brincalhão. Tu é brincalhão. Brincalhãozinho. E a gente fica como? Queridos, eu pergunto, se há essa exigência, há ou não há caracterização nesse momento de um cerceamento de defesa? Sim, só vai entrar com recurso quem tiver dinheiro, só vai entrar com recurso quem tiver bem. E o cara que não tem dinheiro nem bens para rolar? Então desculpe, o senhor é muito pobre, o senhor não pode entrar com recurso. Mas é principalmente o cara que não tem condições que tem que exercer o direito dele. E aí, como é que fica?
Isso aqui viola o princípio da ampla defesa, isso aqui é cerceamento de defesa, isso viola preceitos de natureza constitucional. Não pode. Súmula vinculante número 21. Recurso não pode exigir depósito prévio ou arrolamento de bens para você entrar. Ficou claro? Beleza? Então cuidado. Vocês perceberam que súmula vinculante cai em prova. Vide a número 5 caiu ontem na prova da ANS. A banca era FUNCAB, mas também cai em FCC, FGV, IBFC, CESP, por aí vai. Cai em tudo que é banca. Beleza? Então se a sua banca for a banca de jornal, vai cair na prova. Tem que ficar ligado, não importa. Tudo que é banca tem que saber, meu filho. Tá, já? Ainda mais sabendo que vocês, concurseiros, abrem um concurso legal, não importa a banca. Vocês encaram. Então não tem essa não. Veja, eu tenho gente nessa sala que vai fazer INSS, CESP, MPE, FGV, PGE, FCC, TCM, IBFC, que fez ANS, FUNCAB. Olha isso. Olha que loucura. E cada prova trabalha de um jeito. Então a gente tem que amarrar isso aqui no todo. Se cair o texto da súmula vinculante, não importa a banca. Você já sabe, o texto da súmula está aqui, você mata a questão. E aí é só marcar o churrasco da vitória, mas chamar o Mota que o Mota aparece. Ó que eu vou, hein? Tá achando que eu não vou? E vou amarradão. É sério. Teve um aluno que o filho dele fez aniversário, ele chegou pra mim e falou assim: poxa, Mota, eu queria te dar um convite. Eu sei que você é muito ocupado, mas você fala tanto dos seus filhos, eu fico muito feliz se você aparecer. Mas assim, eu vou entender se você não aparecer. E meu filho, deu a hora da festa, quando ele olhou pra porta, o que estava entrando lá? Mota, senhora Mota, Motinha e Motúsculo. Eu cheguei lá com todo mundo, ele, pô, tu veio? Eu falei, tu tá achando o quê? Que eu não ia vir? Um convite bonitão desse aqui? E eu fui amarradão. Cheguei lá e comi pra caramba, rapaz, comi pra caramba. Meus filhos se divertiram pra caramba. Beleza, parceiro, tem essa não, todo mundo junto. Queridos, eu quero a 11. A 11 não, a 12. Eu quero a 12. Então, se chamar, já sabe que eu vou, né? Você de casa também, mande o seu convite para duvidasagora@cursomulti.com.br. Mande que eu vou, é amarradão, hein? Se for em outro estado, manda passagem, senão não tem como ir. É a crise. Queridos, número 12. Número 12, impulsão de ofício de processo administrativo sem prejuízo da atuação dos interessados. Mota, I don't understand you all, baby. Opa, essa eu vi ontem, Tiaguinho. Queridos, princípio da oficialidade. Esse princípio corresponde à impulsão oficial do processo, ou o impulso. Ok? Impulsão ou impulso oficial do processo. Mota, impulsão oficial, sim. Como é que a gente pode exemplificar isso aqui? De que forma a gente pode... A administração tem o poder, Mota, de impulsionar o processo de ofício? Tem o poder de impulsionar o processo de ofício. Mas isso sem prejuízo da atuação do administrado. O fato de a administração poder impulsionar o processo não tira do administrado a possibilidade de argumentar alguma coisa. Eu, como administrado, posso ou não posso, por exemplo, formular alegações e apresentar documentos no processo? Sim, mesmo a administração impulsionando ele. Ficou claro isso? Então, a oficialidade é um princípio importante, mas ele não tira do administrado a possibilidade de atuar no processo. Ficou claro isso? Mota, pode dar um exemplo desse princípio da oficialidade? Posso. O artigo 5º da lei. Pô, o artigo 5º da lei é o padrão. Cai toda hora. Cai mais que as canetas da Natália ali. Naquele momento ali cai toda hora. Queridos, vejam, antigamente eram as canetas da Thaís. Thaís está em casa, sabia? Thaís está em casa assistindo a gente. Não está ao vivo, não. A Thaís está online. Então, nesse momento, Thaís, eu sei que você está assistindo a aula. Ok? Ela tem um compromisso agora à tarde e não pôde assistir. Ok? Thaís que estava conosco aqui nos passos anteriores, mas hoje assistiu de casa, estava comigo de manhã hoje. Manda um beijinho, Thaís. Beijo pra você. A Natália tá mandando um beijo pra você também. Ok? É todo mundo amigo aqui, né? Todo mundo amigo, o Brasil todo. Então, queridos, veja. O que o artigo 5º diz aí? Ele tá dizendo que o processo pode ser iniciado a pedido do interessado, mas pode ser iniciado de ofício. Eu pergunto, a própria administração, sem provocação do interessado, pode iniciar o processo administrativo? Pode. Isso é princípio da oficialidade. Ficou claro? Legal? Esse exemplo é o melhor exemplo para este princípio. O princípio da oficialidade, princípio de grande importância no processo administrativo. Tá claro até aqui? Joia? Dúvidas até então? Nada? Ok. Próximo. Mais um aí. Número 13. Interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento
do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação. Mota, não entendi. Essa aqui, I don't understand, é legal, Mota. Essa aqui, I can understand, como o Tony Garcia diz, I can understand the wall, baby. Mota, essa aqui, não entendi. Viajei. Essa, Mota, Motinha, eu voei no céu de anil. Calma aí, olha só. Aí, agora eu fui de Soweto, Queridos, tá aqui. Veja só. A administração pública tem uma interpretação nesse momento. Essa interpretação está vigente. Chega aqui, em função, sei lá, de uma mudança de interpretação administrativa, ela passa a ter um entendimento diferente. Isso pode ser causado por várias razões. Por exemplo, saiu uma decisão do Supremo, a administração olhou aquela decisão do Supremo, coçou o queixo, falou, cara, acho que essa interpretação ela deve ser aplicada aqui nesse caso. E ela muda o entendimento. Isso pode ser aplicado? Pode. A administração pode ou não pode mudar o entendimento que tem da norma, a interpretação que tem, se essa nova interpretação for atender melhor ao interesse público? Sim. O que ela não pode fazer é aplicar essa nova interpretação de maneira retroativa, pois o que vai acontecer vai se afetar o direito, vai se afetar o interesse constituído anteriormente. Mota, não consigo entender. Pode dar um exemplo prático? Posso. Aqui, imaginemos que aqui a administração tem a interpretação de que não deva haver a cobrança de um determinado tributo. Não entendo que não deve cobrar, não cobro, não cobro, não devo cobrar, não devo cobrar, não devo cobrar. Chega aqui, oi. O que foi? Saiu uma decisão do Supremo? Sobre o quê? Sobre aquele tributo? Não, mas a gente não cobra. Não, a gente não cobra. A interpretação do STF é de que a cobrança pode estar amparada nesse tributo, nessa norma? Entendi. É decisão do Supremo? Interessante, cara. A gente interpretava diferente, a gente preferiu não cobrar, até, sei lá, de repente constitui uma inconstitucionalidade na norma, ou então a cobrança indevida. Entendi. Pô, beleza, show de bola. Estamos amparados pelo STF agora, então. Pergunto, diante da decisão do Supremo e baseado naquela mesma norma, a administração pode ou não pode mudar a interpretação, já que na norma ficava algo obscuro? Ela preferiu não fazer a cobrança porque havia essa interpretação. Ela resolveu, então, já que está amparada por um entendimento do Supremo, aplicar a cobrança. Ela pode ou não pode mudar esse entendimento? Pode. Mas ela não pode aplicar isso de maneira o quê? Retroativa. Ela não pode fazer isso aqui. Não, eu não cobro, não, eu não cobro, não, eu não cobro, não, eu não cobro, não, eu não cobro. O que foi? Decisão do Supremo? Tô amparado? Então agora eu vou cobrar. Agora, eu vou cobrar. Mas olha só, galera de depois espera. Porque tem uma galera aqui que eu não cobrei antes. Tá sorrindo? Vai chorar agora. Me dá o tributo dá. Segura aí, dona Nina, não é assim que funciona não. Você não pode de maneira retroativa aplicar esse instituto apenas por uma mudança de interpretação. Ficou claro isso? Então pergunto, a administração pode ou não pode mudar a interpretação da norma de forma a garantir melhor o atendimento do fim público a que ela se dirige? Sim, mas o que ela não pode fazer é aplicar essa nova interpretação de maneira o quê? Retroativa. Se ela fizer isso, ela afeta um direito anteriormente constituído pelo indivíduo. Ficou claro? Ora, se é vedada a aplicação retroativa, eu acho que fica muito claro. Essa vedação acontece para que você garanta a segurança jurídica. Nesse último aí, coloca a segurança jurídica. Se isso aí cair na prova, posso dormir tranquilo? Beleza? Tá todo mundo conseguindo aplicar? Excelente. Então, o princípio da segurança jurídica, nesse caso, tem aplicabilidade. Até aqui, tá joia? Beleza? Não terminamos a nossa aula ainda não. Para finalizarmos, temos o seguinte. Eu mostrei para vocês... reparem que, se eu fosse falar desses princípios, eu passaria a aula toda só falando de princípios. Só que, repito, aqui a gente tem que fazer isso pautado na atuação do processo. Então, invertemos a ordem. Falei dos incisos e fui para o quadro. Vocês perceberam que quase todos os princípios colocados aqui no quadro, você encontra aqui nesses incisos, mesmo aqueles que não estão expressos no artigo 2º, oficialidade não está escrita aí, mas no parágrafo único dá ensejo a uma interpretação do mesmo. A mesma coisa no informalismo, na gratuidade. Agora, vocês perceberam que nenhum inciso especificamente, por exemplo, tratou do princípio da verdade material? Mas, meus amigos, frase do Eli Lopes Meireles,
um dos princípios mais característicos dos processos administrativos. Sério, Mota? Verdade material. Então, mesmo nada aqui diretamente ligado, ainda que de maneira reflexa, assim, você acha importante? Cara, esse princípio é importantíssimo. O que o princípio da verdade material prega? No processo administrativo, devemos observar, devemos buscar a verdade real dos fatos. Pode colocar isso aí. Verdade material. Busca-se a verdade real dos fatos. Ok? Então, busca pela verdade real dos fatos. Esse é o princípio da verdade material, ok? Princípio da verdade material, ok? Então, nós temos esse princípio como sendo o princípio da verdade material. Meus amigos, vejam só como a situação funciona. No processo judicial, a gente costuma dizer assim, o que não está nos autos não está no mundo jurídico. O que isso significa? Que no processo administrativo a verdade é extremamente formal. A verdade é aquela verdade que diz respeito diretamente ao processo, né? Algo que institui formalidade no próprio trâmite do processo. E no processo administrativo? Veja, já que o formalismo é moderado, essa formalidade é bem quebrada. Isso aqui fecha bonito a tampa. Porque quando a gente fala de verdade material, o que importa é a verdadeira situação, ou seja, a plena verdade dos fatos. Apenas a título de exemplo, algumas colocações aqui. Sabia que é possível você puxar para um processo administrativo uma prova constituída num processo judicial, mesmo que lá não tenha havido trânsito em julgado? Olha que interessante isso. Então, você pode utilizar num processo administrativo uma prova constituída lá no processo judicial, ainda que não tenha havido um trânsito em julgado. Se é uma prova importante para o processo administrativo, você pode trazê-la, pode utilizá-la aqui. Por quê? Porque o que importa é a busca pela verdade real dos fatos. Outro detalhe, nós temos ainda, na aula que vem, a gente vai falar dos direitos e deveres logo no início da aula, artigos 3º e 4º, quem quiser pode até adiantar a leitura já, porque é o assunto do início da aula. Beleza. Aí o que acontece? A lista de direitos, né? Ele tem aí alguns direitos no artigo 3º. Um deles diz assim: o administrado tem direito de formular alegações e apresentar documentos antes da decisão. Poxa, pensa comigo. Se ele tem o direito de formular alegações e apresentar documentos, primeiro, ampla defesa e contraditório, padrão. E por que isso é importante para o processo? Porque o que importa é a busca pela verdade real, a verdade material. Um exemplo previsto aqui na lei. Eu, Mota, fui intimado. Não apareci. Desatendi a intimação. Meus amigos, eu pergunto. Na nossa prática, na nossa vida, a gente não costuma dizer que quem cala consente? Se você botar quem cala consente no processo, você erra. Papai, ele vem jantar conosco hoje, papai. Só quero ver se ele vai aparecer. Se ele não aparecer, é porque ele não gosta de você. Papai, o fato de não aparecer não significa que ele não gosta de mim, papai. Ele é muito atarefado, ele trabalha muito. O que me importa? Se não aparecer, não gosta de você. Chegou no dia, não apareceu. Papai, ele não veio. Eu avisei, eu falei que ele não gosta de você, eu falei... Tá querendo é passatempo, tá querendo diversão, tá tratando. Papai, puxa vida, mas o que tem que ser para te agradar? Se ele for a prova de bala, já tá valendo. Isso, meu filho. Quem cala consente, não é isso? Aqui não. Queridos, se eu, Mota, fui intimado e desatendo a uma intimação, o artigo 27 da Lei 9784, abram lá, por favor, assevera que isso não implica no reconhecimento da verdade dos fatos, nem renúncia a direito. Portanto, queridos, vejam só, aqui, quando ele fala, no artigo 27, que o desatendimento de uma intimação não implica no reconhecimento da verdade dos fatos, nem renúncia a direito, olha a verdade material. E o cara foi intimado e não apareceu. Exemplo, papai, cadê ele? Foi intimado e não apareceu. Não apareceu, não? Então o que estão alegando dele é verdadeiro.
significa alguma coisa? Claro que não. Desatender a uma intimação não implica no reconhecimento da verdade dos fatos. Não quer dizer que o que está lá é verdadeiro. Não, vai devagar. Não é isso não. Joia até aqui? Então, temos aqui a ideia da verdade material. Então, esse é mais um princípio importante aplicável ao processo administrativo. Finalizo dizendo ainda o seguinte: existem outros princípios? Claro que existem. Por exemplo, quando vocês estudam processo civil, antes disso vocês começam por TGP, Teoria Geral do Processo. E vocês aprendem lá, por exemplo, o princípio da razoável duração do processo. Meus amigos, a razoável duração dos processos também se aplica ou não se aplica aos processos administrativos? Claro que se aplica. A professora Maria Silvia Zanella de Pietro fala também no princípio da pluralidade de instâncias. A gente vai falar disso mais à frente. Quando eu entro com um recurso, se o recurso não for favorável, ponto final e acabou, não. Eu posso ou não posso subir com o meu recurso? Posso. Ele pode tramitar por até 3 instâncias administrativas, desde que não haja nenhuma situação diversa. Esse é o princípio da pluralidade de instâncias. Destaco ainda, a de Pietro fala no princípio da atipicidade. É isso mesmo, não é tipicidade. Tipicidade é um atributo do ato. Princípio da atipicidade. O que significa atipicidade? Significa que as infrações nem sempre estão previstas com exatidão na lei. Nem sempre as infrações estão previstas com precisão na lei. Exemplo, cabe ou não cabe demissão ao servidor público federal que praticar um ato de insubordinação grave em serviço? Sim. Defina grave para mim. O que é grave para mim pode não ser grave para ele, pode ser grave para ela e não ser para ela. É muito subjetivo. Olha a ideia da atipicidade. Ele diz na lei que se a insubordinação for grave é demissão, mas ele não diz o que é insubordinação grave. A gente pode até saber o que é insubordinação, mas se é grave ou não depende do caso concreto. Cabe demissão se o servidor praticar um ato de incontinência pública e conduta escandalosa na repartição. Definam para mim escandalosa. É muito relativo. Escandalosa pode ser a forma de se comportar, a forma de andar, a forma de agir, a forma de se vestir, a forma de falar. É muito relativo. É muito relativo. O que é escandalosa? É um conceito indeterminado. Então, queridos, por isso que a de Pietro fala no princípio da atipicidade, assim como na pluralidade de instâncias, e a doutrina acaba variando, falando realmente de muitos princípios. Com isso, a gente finaliza o tópico princípios. Claro que a ideia aqui era trabalhar os principais, não dá para esgotar, porque cada doutrinador fala dos seus, mas eu acho que com esses aqui a gente já consegue caminhar muito bem, ok? Estou recebendo aqui uma mensagenzinha. Boa tarde para todos, boa tarde a todos. Olá, Mota, não poderia deixar de mandar um beijo, uma mensagem de bom retorno ao nosso módulo. Já estava fazendo falta, aula excelente, legal? Beijos, bons estudos. É a Dani, viu? É a Dani, não falei que a Dani estava ligadinha? É a Dani. Dani, beijo, minha linda, obrigado por você acompanhar aí o nosso trabalho, falou? Galera, forte abraço, fiquem com Deus, beijo no coração, até a próxima. Galera de casa, muito obrigado por ficar conosco de coração aqui. Te vejo na próxima segunda-feira aqui no Curso Múltiplos. Forte abraço, fica com Deus e até a próxima.